Séries que te prendem logo no primeiro episódio é legal, é bacana, mas você já teve a experiência de insistir em uma série que você não curtiu tanto assim no começo e acabou sendo recompensado com uma ótima série e que foi ficando só melhor com o passar do tempo? Hoje eu vou trazer uma lista com séries assim, que se você insistir um pouquinho, tiver um pouquinho de coragem e tempo no caso, você vai ser recompensado com uma obra incrível. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu já começo perguntando, você já teve essa experiência? Já aconteceu de você não ter gostado tanto assim no começo de uma série, mas ela acabou se tornando uma série muito boa só porque você insistiu um pouquinho? Se já aconteceu, me conta aqui com qual série aconteceu com você. Eu sei, tá no começo do vídeo, já tô te perguntando agora, mas enquanto você vai pensando nisso, enquanto você responde, eu já vou te falando aqui a minha lista, que tem 7 séries desse tipo e mais um bônus com outras 2 no final, eu vou explicar o porquê que eu separei. E todas elas são esse tipo de série, que começa não tão boa assim, que não te pega logo no episódio piloto, sabe? Mas que vai se tornar uma boa série, e que, aliás, eu tenho um vídeo do contrário. Eu já fiz um vídeo aqui indicando séries que te prendem logo no começo. Então, se você quiser essa lista de dicas também, assiste esse vídeo até o final, que eu vou deixar o link aqui pra você clicar e poder assistir o outro, fechou? Mas vê esse aqui até o final também. Enquanto isso, enquanto você comenta aqui embaixo, aproveita, deixa o like, se inscreve, todas aquelas coisas que vocês já sabem, eu vou começar aqui com uma série que é muito polêmica. Então, assim, se você tá chegando no meu canal pela primeira vez, não sai do vídeo. Se você já é inscrito aqui, não se desinscreve, eu vou explicar. A primeira série é Breaking Bad. Não estou dizendo que Breaking Bad é ruim no começo e tal, não é isso que eu estou falando. Breaking Bad é uma série incrível, é uma das séries mais bem avaliadas em alguns sites, tem alguns que inclusive é a mais bem avaliada da história, considerando, claro, uma grande, enorme quantidade de pessoas que já assistiram. Para quem não conhece, eu vou explicar rapidinho. Breaking Bad conta a história do Walter White. O Walter White é um professor de química que está dando suas aulas ali, mas logo no primeiro episódio ele descobre que tem um câncer inoperável e que ele vai morrer em pouco tempo. E aí ele precisa achar um jeito de ganhar muito dinheiro muito rápido para deixar para a família dele. Essa família é composta pela sua esposa, que está grávida, e por um filho adolescente que tem paralisia cerebral. E assim, na sua condição de professor, ele não ganha muito, então ele quer deixar um dinheiro ali, uma segurança para sua família, já que ele não vai poder prover dinheiro para eles por muito tempo. E aí ele acaba vendo ali uma oportunidade, como ele é muito bom em química, né, porque é o que ele dá aula, ele vê uma oportunidade ali de criar metanfetamina de uma forma mais pura e melhor do que a que existe no mercado, porque ele viu que isso dá muito dinheiro. Então ele queria produzir uma ainda melhor para ganhar uma grana, pelo menos só por um tempinho ali, para conseguir garantir o dinheiro da família. Só que ele acaba pegando gosto por isso e tal, e tem todo um desenrolar aí da história. Beleza, é mais ou menos disso que se trata Breaking Bad. Talvez eu tenha até falado um pouco demais dessa sinopse, mas é disso que se trata. Ela tem um desenrolar muito bom. E o nome da série, Breaking Bad, ele é uma expressão dos Estados Unidos, que significa meio que se você é uma pessoa boa, que faz as coisas certinhas na sua vida, mas que você passa a tomar decisões erradas. Breaking Bad é mais ou menos isso. E por que eu coloquei essa série na lista? Porque, mano, é uma série devagar. Ela tem um ritmo lento. Se você é fã de Breaking Bad, não me xingue ainda, é só uma opinião pessoal, tá? Muita gente discorda de mim quando eu falo isso. Pra muita gente é a melhor série já assistida, a melhor série já feita na história. Então eu estou contando uma opinião pessoal minha, tá? Por que eu tô falando? Porque do mesmo jeito que sempre que eu falo esse tipo de coisa, muitos fãs de Breaking Bad são contra mim, né, e falam que eu tô errado, tem muita gente que eu já vi por aí que já tentou assistir Breaking Bad e também não conseguiu, pelos mesmos motivos aos quais eu quase desisti de Breaking Bad. O início é devagar, não só o início, a série inteira ela é devagar, ela é mais lenta, ela não tá acontecendo coisa o tempo todo, ela não tá tendo conversa o tempo todo, não tá tendo coisa interessante o tempo todo, mas é o ritmo da série. E por que eu falo pra você insistir? Por que vale a pena insistir? Porque você entende que esse é o ritmo da série. A gente tá acostumado, principalmente nos anos mais atuais, com essas séries que estão ali pra segunda tela, que tá o tempo todo se auto-explicando nos diálogos, que tá o tempo todo tendo explosão, tendo morte, tendo alguma coisa acontecendo pra te prender. Né? É uma geração TikTok, uma coisa que tem que acontecer coisa o tempo todo para prender a gente. E Breaking Bad, ela não é dessa época. Ela é de uma época um pouco mais tranquila, mais bem trabalhada, mais bem desenvolvida, e que se a gente fosse hoje em dia é muito mais difícil. Ainda que eu tenha assistido há alguns anos atrás, mas há alguns anos atrás para mim já foi um pouco difícil por causa desse ritmo lento. Só que você entende que esse é o ritmo da série. E é o tipo de série que não é feita para segunda tela. É tipo de série que você tem que assistir prestando atenção. E aí ela traz isso, ela traz essa dinâmica desse professor de química que ele tá começando a entrar no mundo do crime
produzindo metanfetamina. Como é que isso afeta a vida dele, a cabeça dele, como é que isso afeta a família dele, como é que isso afeta o mundo do crime, vendo um cara novo chegando no pedaço e dominando tudo, né, fazendo uma droga ali mais pura. Quem é esse tal de Heisenberg, que é o nome artístico dele, né, que ele acaba assumindo. Então, tem toda essa dinâmica que quando você entende, quando você passa ali da primeira temporada, que tem poucos episódios a primeira, acho que são 6 episódios, se não me falha, eu esqueci de anotar aqui no meu roteiro, mas são pouquinhos episódios ali que você vai passar na primeira temporada, que antes de chegar no final, você já entendeu o ritmo da série, você já pegou, você já foi no embalo e, mano, você vai embora. Você não vai achar ela lenta, ou melhor, você vai achar ela lenta nas outras temporadas também, mas vai ser ok. Não vai ser algo que vai te incomodar. Muito pelo contrário. Você vai ficar cada vez mais interessado. Vai terminar um episódio, você não vai conseguir parar e esperar pra assistir o outro. Você vai querer maratonar e vai querer continuar assistindo. E quando termina, você fala, mano, que experiência incrível que eu acabei de ter. Que história maravilhosa. Ela não é o meu top 5. Pra mim, eu tive esse pequeno bloqueio muito pela expectativa que as pessoas me causaram, né? Falando, nossa, a melhor série da história. Então eu fui esperando uma coisa fora do comum. E aí eu acabei criando esse bloqueio de tipo, tá, ela realmente é muito boa, mas eu esperava mais por tudo que me falaram. Então a expectativa estragou um pouquinho. E é por isso que eu falo, é uma ótima série, mas talvez não seja a melhor que você já viu, porque depende do gosto. Ainda assim, vale a pena assistir, mano. Se você já tentou assistir Breaking Bad e não conseguiu justamente por isso, achei meio devagar, achei meio parada, vale a pena. Continua mais um pouquinho, insiste mais um pouquinho, quando você terminar, você vai me agradecer. E nessa mesma linha de pensamento, já que eu falei de Breaking Bad, a próxima série aqui que eu vou trazer é praticamente a mesma coisa, mas precisa ser citada, que é Better Call Saul. Better Call Saul é uma série spin-off, é uma série derivada de Breaking Bad, que traz o personagem Saul Goodman. O Saul Goodman, a gente conhece ele em Breaking Bad primeiro, ele é um advogado picareta, é um advogado que ele manja muito das leis, ele manja muito das coisas, mas ele tenta sempre, ele usa o conhecimento dele para encontrar brechas na lei para conseguir livrar os clientes dele de alguma coisa que eles cometeram. Só que em Better Call Saul, a gente descobre que nem sempre ele foi assim. Ele estudou, ele queria ser um advogado de boa ali, fazendo as coisas certas, mas as circunstâncias em que ele viveu transformaram ele no Saul Goodman, que na verdade o nome dele é Jimmy. Então a gente vê Better Call Saul uma série prequel, né, que se passa antes. Então a gente vê a transformação dele quando ele era apenas um Jimmy, né, apenas um aspirante a advogado, se tornando o Saul Goodman que a gente conhece, todas as coisas que aconteceram na vida dele. E é a mesma coisa de Breaking Bad, ela começa devagar, e pra mim, ela começa ainda mais devagar do que Breaking Bad. Pra mim, tá, eu estou falando para o Luke, porque eu já fui, de novo, o problema foi minha expectativa, provavelmente, mas dessa vez uma expectativa causada por mim mesmo. Quando falou a série que vai contar como o Saul Goodman virou o Saul Goodman, eu já fui esperando, tipo, que seria um advogado de boa, mas que já estivesse acontecendo algumas coisas, né, que acontecesse cedo demais as coisas que começassem a transformar ele no personagem que a gente conhece. E demorou muito pra isso começar a acontecer. As 2 primeiras temporadas não tem nenhum resquício de Saul Goodman nele ainda, né, daquele cara que a gente conheceu. Ele ainda é o Jimmy, sabe? Ele ainda é o cara que tenta fazer as coisas acontecer, que ele é um cara preguiçoso, ele poderia ser melhor e não sei o que, ele tem os defeitos dele, mas tá longe ainda daquele personagem. E a série não tem pressa de chegar lá. E aí, isso me atrapalhou um pouquinho, e eu achei as 2 primeiras temporadas muito lentas, acontecem as coisas muito devagares, a história é boa, desde o início, mas o comecinho ali eu fui me arrastando, porque eu falei, mano, eu quero ver como que termina. Eu quero ver como é que ele vai se transformar no Saul Goodman. E ainda bem que eu insisti, porque acabou se tornando uma grande série com episódios maravilhosos. No final ainda tem um outro episódio que eu achei um pouquinho maçante. Eu teria diminuído um pouquinho, diferente de Breaking Bad, não dá pra tirar nada. Better Call Saul, acho que dava pra diminuir uma coisa aqui, uma história ali, mas ainda assim é uma ótima série com um final excelente que valeu a pena, e ainda bem que eu não desisti de Better Call Saul, e eu trago aqui pra vocês. Assistam. Se começar e achar um pouquinho lento, continua assistindo, porque ela vai ficar muito boa. E se talvez você estivesse perguntando, pô, mas eu não quero assistir Breaking Bad, Better Call Saul me interessou mais, dá pra assistir só ela? Dá. Vai ter uma outra referência, principalmente nas últimas temporadas, sobre Breaking Bad, que talvez você não entenda, ou talvez você não tenha a total compreensão, mas não vai atrapalhar no plot da história. Dá pra assistir Breaking Bad, ou quer dizer, dá pra assistir Better Call Saul sem ter assistido Breaking Bad tranquilamente, se for o caso. Mas assim, se puder, assiste as 2, vai ser muito melhor a sua experiência. Indo pra terceira série aqui dessa lista, que sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer propaganda dessa série, porque ela merece ser muito mais reconhecida no nosso país, que é Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia em português. Que inclusive eu tenho referência dela aqui escondidinha aqui atrás, ó, que foi
um mês-versário do Bento que a gente fez de Sons of Anarchy, e aí teve caixinhas ali de lembrancinha, e que faz parte do meu cenário, porque é a única coisa que eu tenho de Sons of Anarchy. Na verdade, eu tenho um quadro também, mas aí tudo bem. E tá, beleza, do que se trata essa série? Por que eu coloquei ela na lista? Ela é ruim no começo? Não, pra mim, ela é boa desde o primeiro episódio, mas ela vai ficando melhor nas próximas temporadas. E quando chega da segunda pra frente, ali do final da primeira pra frente, não dá mais pra parar de assistir. Não dá, simplesmente não dá. Então talvez os 2, 3 primeiros episódios comecem um pouco mais devagar, porque, mano, é uma série que vai explicar, que você vai conhecer os personagens, que você não sabe nada sobre nada da história, então você vai se ambientando, mas, mano, só melhora. Tá bom, do que ela fala? Tô elogiando aqui a série e ainda não falei do que ela se trata, caso alguém ainda não conheça. Sons of Anarchy, ela conta a história de um clube de motoqueiros. Esse clube de motoqueiros é um motoclube, né, que se chamam Sons of Anarchy, e eles têm várias filiais espalhadas, porque elas já existem há décadas, só que a gente acompanha esse aqui da Califórnia. E esse grupo de motoqueiros, eles têm um negócio ali de uma oficina mecânica, né, consertam carros, consertam motos, mas é só meio que para lavar, para justificar o dinheiro que eles ganham com o tráfico de armas. Eles traficam armas para sobreviver, até sacanagem falar que é para sobreviver, porque eles ganham muito dinheiro traficando armas. Mas, quando esse motoclube foi fundado, essa não era a ideia dele. O motoclube, quando ele foi fundado pelos First Nine, que são os 9 primeiros integrantes que fundaram o Sons of Anarchy, eles tinham só a ideia, tipo, de viver livre, sabe? De ir viajando de moto pra lá e pra cá, até que um dia eles começaram a se instalar e fazer as sedes ali e tal. Mas a ideia deles era, tipo, uma anarquia mesmo, ver do jeito deles e tudo mais, não necessariamente serem criminosos. Foi uma coisa que aconteceu. E aí, um dos fundadores, que era o John Teller, ele tava com esse pensamento de querer tirar o motoclube do crime, né, desse tráfico de armas, para voltar às suas origens, para voltar ao seu que era antes. Só que ele acabou morrendo muito antes disso, antes das pessoas saberem que ele tinha esse desejo. E ele morreu num acidente de moto, o que isso por si só já é suspeito, porque, mano, o cara era motoqueiro profissional há muito tempo e morreu num acidente meio esquisito, mas tudo bem. A questão é que agora, no momento que a gente começa a assistir a série, a gente acompanha principalmente o Jack Teller, que é o filho do John Teller e que agora ele é vice-presidente do clube. O presidente atual é o Clay Morrow, que era melhor amigo do John e também é um dos fundadores. Então ele é o presidente e o filho do John é o vice-presidente. E o filho dele, que é o Jax, ele sempre viveu muita vontade nessa vida. Trafica arma, manja pra caramba de tudo, sabe? É o vice-presidente daquela filial e tudo mais. Só que ele encontra um diário do pai dele, mostrando esses desejos que o pai tinha, essas reflexões que ele teve sobre a vida e sobre o caminho que o motoclube estava tomando e tal. E aí ele sente essa vontade de realizar o desejo do pai, de tirar o motoclube do negócio ilegal, do crime, e voltar às suas origens. Mas não é uma coisa tão fácil. Porque, mano, eles ganham muito dinheiro. Como é que você convence uma galera que tá ganhando mó grana com isso de, ó, gente, é errado o que a gente tá fazendo, vamos parar? Até parece, né? Então, isso por si só, ele encontra umas dificuldades, ele vai começando a conhecer melhor o pai dele, porque quando o pai dele morreu ele era bem novinho ainda, então ele vai conhecendo melhor como é que funcionava a mente do pai dele, e fora isso, a gente vai vendo outras coisas também, tem outros motoclubes que são rivais do motoclube de Sons of Anarchy, então tem umas tretas ali. Então a série tem toda uma parada que é filosófica, faz a gente pensar, faz a gente refletir, enquanto tá rolando uma puta de uma pancadaria. É porrada, é soco, é chute, é sangue, é moto, sabe? E aquela pancadaria generalizada, que vai tipo 20 contra 20, sabe? Mano, é boa demais essa série. Ela tem uma história e ela tem ação, e ela tem diálogos muito bons, ela tem personagens muito bons, e de novo, ela só melhora. Ela fica boa na primeira temporada, fica muito melhor na segunda, fica melhor ainda na terceira, quarta, quinta, sexta, e tem nada menos do que o melhor final de série que eu já vi. Pode ser que não seja o melhor final de série que você já viu, mas te garanto que ela vai estar no mínimo no top 5. Ela tem só 13 episódios por temporada, tá toda disponível na Disney Plus, porque ela tava na Star, né, e veio pra cá. E definitivamente é uma série que precisava ser mais reconhecida. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre ela, e também é aquele tipo de série que existem os protagonistas, mas eles não necessariamente são os mocinhos. É o tipo de série que o protagonista, mano, vai ter vezes que você vai torcer muito por ele. Vai ter vezes que você vai odiar porque ele vai tomar atitudes bem questionáveis. Aí depois você vai passar a amar ele e ficar com dó, aí depois você vai ficar com raiva dele de novo. Então fica essa relação de amor e ódio com todos os personagens da série. E digo mais, essa foi a primeira série e uma das únicas que já me fez comemorar a morte de um personagem como se fosse tipo Copa do Mundo, sabe? Quando aconteceu eu vibrei, eu bati palma. É uma série que arranca a emoção quando a gente tá assistindo. E é por isso que eu peço encarecidamente pra vocês, faço a minha súplica aqui, assistam mais
Sons of Anarchy. Se você já assistiu, recomenda pra alguém, porque ela é uma série maravilhosa. E se você tentou assistir e não conseguiu direito, garanto pra você, insiste mais um pouquinho, você não vai se arrepender. Palavra minha, palavra minha. Você pode me cobrar depois. Se você tentar assistir, terminar a primeira temporada e você não gostar, volta e fala, Luke, você não sabe do que você está falando, você não entende de série, a recomendação que você me deu não era boa. Mas garanto que isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Você vai vir e vai me agradecer depois. E uma outra que eu queria recomendar, e essa eu espero muito não ser xingado por algumas pessoas também, mas que, mano, ela é bem recente, ela ainda tá acontecendo, e talvez até eu me arrependa e esteja errado na minha indicação, mas eu vou colocar aqui no vídeo mesmo assim, que é Ruptura, ou Severance, da Apple TV+. Por que eu coloquei ela na lista? Porque, mano, eu comecei a assistir ela há, sei lá, 2 semanas atrás. Comecei a assistir nesse ano de 2025 mesmo, tô assistindo um episódio a cada 2 dias, mais ou menos 3 dias. Eu ainda tô indo pro 8º episódio agora, o próximo episódio que eu vou assistir é o 8º. Então, ainda tô no 7º, eu nem terminei a primeira temporada ainda e tá rolando a segunda agora. Mas por que eu coloquei ela nessa lista? Porque, mano, o tanto de gente, de perfil, tanto de pessoas que vivem disso, de crítica e tudo mais, quanto de pessoas comuns, que não criam conteúdo sobre isso, que estão aí só assistindo e falando sobre a série. Todo mundo falando que era uma das maiores e melhores séries de todos os tempos. E se por acaso você não conhece muito bem a história de Ruptura, não sabe do que ela se trata, ela traz a ideia ali de uma empresa chamada Lumon, que ela tem um novo experimento, de que se você aceitar trabalhar na empresa, eles fazem um negócio ali no seu cérebro, implantam um chip ali, de que a partir do momento que você entra na empresa, você não tem memória de nada que acontece na sua vida pessoal. Nada, você não sabe nem seu nome. As pessoas te falam qual que é seu nome dentro da empresa, né? E aí, dali pra frente, você cria uma memória. É como se criasse uma segunda personalidade. Quando dá o seu horário e você sai da empresa, você esquece tudo que você viveu lá dentro e você só lembra das coisas que estão lá fora. Então, quando você chega no dia seguinte no seu trabalho, você lembra o que você viveu no trabalho no dia anterior. Então, vira uma pessoa só dentro do trabalho e uma pessoa só fora do trabalho para viver a sua vida em casa. E a gente acompanha principalmente o personagem principal, que é o Mark, que já tá nesse processo há algum tempo. Eles chamam esse processo de ruptura, que é o nome da série. Então ele já tá nesse processo de ruptura há algum tempo e ele tá indo para essa empresa e algumas coisas estranhas começam a acontecer e ele começa a tentar investigar para entender o que tá acontecendo. Porque, mano, se você não lembra de nada que acontece dentro da empresa, aí alguém chega pra você e fala, você sabe o que você faz no seu trabalho? Você fala, não. E se você estiver matando pessoas? Se você estiver fazendo alguma coisa errada? Você não sabe. Você não sabe o que estão fazendo com você dentro dessa empresa ou o que você está fazendo com outras pessoas. Porque você não tem absolutamente nenhuma lembrança. Então, isso começa meio que a vasculhar a cabeça dele e começa a se questionar um pouco sobre isso. Se a coisa que ele tá fazendo é certa ou não e tudo mais. E aí tem vários questionamentos, tem muitas coisas que acontecem, tem outros personagens que são bem interessantes, né? Tem toda essa questão e é mais ou menos disso que se trata Ruptura ou Severance. E eu fui assistir, eu juro pra vocês, que os 4 primeiros episódios eu tive que lutar muito pra não dormir. Aí eu vi algumas pessoas comentando, pô, mas não é uma série pra você assistir quando você estiver cansado ou com sono. Pô, então não vou assistir nunca. Porque, mano, eu trabalho, tenho filho, tenho responsabilidades, tenho um monte de imprevisto, tenho um monte de coisa. Tem muita coisa que eu resolvo, eu durmo pouco, então eu tô sempre cansado, eu tô sempre com sono. Só que nem toda série, por mais que ela seja meio devagar, eu tenho vontade de dormir, desde que ela me prenda, desde que ela gere algum tipo de interesse. E Ruptura, cara, ela tem ali episódios de 45 minutos, de 50 minutos, que 5 minutos é bom. O resto não acontece nada. E não é que, tipo, não é pra ter... como é que fala? Diálogos expositivos demais e tal, é uma série pra se pensar um pouco mais. Não é que é pra pensar. Ela não acontece nada. E eu não sei por que as pessoas ignoram isso, cara. Ou eu sou muito ruim, sabe? Talvez eu seja isso, talvez eu não entenda nada. E pode ser que seja o caso. Estou falando pra vocês a minha experiência pessoal. Mas eu já comentei isso em rede social e tiveram outras pessoas que tiveram a mesma experiência que eu, que tentaram assistir e não conseguiram porque acharam a série lenta demais. Então, se é o seu caso, por isso que eu tô trazendo aqui pra essa lista. Por quê? Porque ela realmente melhora. Falaram que ela ia começar a melhorar no 5º episódio, e realmente começou. Ainda não foi lá aquelas coisas, mas o 5º episódio já foi muito bom. O 6º foi ainda melhor. O 7º foi melhor ainda, e eu tô começando a ficar cada vez mais interessado pela série. Mas os primeiros episódios são muito lentos. Muito lentos. Eu tô começando a perceber, e talvez eu falei isso algumas outras vezes para quem me segue em rede social, que Ruptura, ela tá sendo inteligente porque ela traz um episódio morno o episódio inteiro e, tipo, nos 2 últimos minutos do episódio, ela, bum, joga um negócio na sua cara. E aí você termina o episódio com aquela sensação de, caramba, que incrível, eu preciso ver o próximo. Mas se você analisar friamente,
o resto do episódio foi morno, não aconteceu quase nada. E não só isso, eu acho que é não só pelo episódio, mas pela temporada inteira. Se você pega aí metade da temporada que não acontece praticamente nada, aí o episódio 6, 7, 8 e 9, de repente, você faz episódios médio pra bom, e o último episódio, que dizem que é o melhor de todos os tempos, você explode a cabeça de todo mundo, a pessoa termina a temporada falando, mano, que série incrível, é a melhor de todos os tempos. E aí, essa emoção é a que fica, é a impressão que fica, e a gente esquece que o começo foi difícil. Da mesma forma, acontece o contrário. Se você pegar uma série excelente, que ela começa muito bem, mas fica ruim no final, ela pra sempre vai ser lembrada por isso, como Game of Thrones, por exemplo. Ela tem temporadas incríveis, mas pergunta pra alguém, se você nunca viu Game of Thrones, pergunta pra alguém, é bom Game of Thrones? A pessoa vai falar isso, é muito boa até tal temporada, depois disso, então ela vai focar só nos defeitos de Game of Thrones. Se ela lembrar e ela quiser, ela te fala das qualidades, mas com certeza ela vai te falar dos defeitos. E eu acho que Ruptura percebeu isso e tá fazendo o contrário. Ela te traz uma historinha ok, se você continuar, vai chegar no final, ela vai explodir sua cabeça e vai ser a emoção que vai ficar. Pelo menos é essa análise que eu tenho sem ter terminado nem a primeira temporada ainda. O que eu posso dizer, eu coloquei ela nessa lista aqui pra você, que assim como eu, tentou assistir Ruptura e não conseguiu. Continua, porque ela realmente tá valendo a pena. Ainda bem que eu tô insistindo, que eu tô gostando e eu tenho certeza que daqui pra frente eu só vou gostar. Eu espero muito que não tenha mais episódios tão mornos quanto os 4 primeiros ali, porque senão eu vou acabar dormindo. Eu tô esquecendo aqui de falar das coisas, né? Tipo, Breaking Bad e Better Call Saul tá na Netflix, Sons of Anarchy que eu falei, né, que tava na Disney Plus, e Severance tá na Apple TV Plus, tá? Ruptura. E agora eu vou pro âmbito das comédias, e eu vou trazer aqui 3 séries que você com certeza já ouviu falar e que você provavelmente até assistiu. Mas eu coloquei aqui porque eu sei que tem muita gente que não assistiu pelo bloqueio por causa do comecinho. Começando pela mais óbvia, Friends. Friends, eu vou falar de Friends sim, gente, me desculpa, porque tem uma nova geração, tem uma nova galera que até hoje não assistiu Friends, não sei por que, em que mundo que vocês vivem que vocês não assistiram Friends ainda, mas eu entendo que tem muita gente que já tentou assistir Friends e não conseguiu. E eu tenho percebido um padrão nisso. Qual que é o padrão? As pessoas tentam assistir Friends dublado. Principalmente, tá? Se você tentou assistir legendado, calma que eu já vou falar com você. Minha conversa agora é com você que tentou assistir Friends e tentou assistir dublado. É horrível a dublagem de Friends. Mas eu gosto da dublagem de Friends, já assisti a Friends inteira dublada e eu gostei. Você não assistiu Friends, desculpa, gente. Vocês sabem que eu não sou tão chato a esse ponto. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu não sou tão chato a ponto de falar uma coisa dessas. Mas pra Friends é verdade. Se você assistiu Friends dublado, você não assistiu Friends. Se você gostou dela dublada, você vai achar ela excepcional legendada. Porque dublada ela é horrível. Não tem time cômico, as piadas não são bem traduzidas, os dubladores mudam várias vezes, né? Acho que depois da terceira ou da quarta muda para outros dubladores, aí no final, na última temporada muda de novo. É uma zona, as coisas não funcionam. As risadas de fundo, que fazem parte desse tipo de obra, não é que a risada é para deixar engraçado, mas é porque faz parte, a linguagem dessa sitcom de multicâmera é com risada de fundo. Então se você pega e você adapta o som e você não coloca direito as risadas de fundo, fica só um silêncio constrangedor na dublagem. E Friends acaba tendo isso em alguns momentos, também como tem em How I Met Your Mother, que depois eu falo sobre isso. Mas a questão é, se você assistir Friends dublado, você não tem a mesma experiência. A experiência que Friends realmente quer entregar pra você. Então, não assista dublado. Se você tentou assistir dublado e não conseguiu, tenta assistir legendado. De verdade, eu garanto que você não vai se arrepender. E se por acaso você nunca nem tentou assistir Friends e não sabe do que se trata, ela é a sua sinopse ela é muito simples. É um grupo de 6 amigos que estão ali na faixa dos 20 a 30 anos e que estão nessa fase da vida de tipo conhecer novos amores, relacionamentos, divórcios, os relacionamentos de amizade, a busca por um emprego, de construir uma carreira, esse tipo de coisa que todo mundo passa, sabe? É aquela fase da vida, a descrição de Friends é a fase da vida em que os nossos amigos são a nossa família. É isso, sabe? É justamente nesses 20 a 30 anos mesmo. E aí ela vai fazendo, são histórias cotidianas que muitas vezes a gente vai se identificar, mesmo que seja uma série dos Estados Unidos, mesmo que seja dos anos 90, hoje em dia a gente vai se identificar por algumas coisas que eles passaram e que a gente tem justamente essa identificação, sabe? Tipo, caramba, já passei por isso, conheço esse tipo de pessoa, sou esse tipo de pessoa, aquela pessoa louca, organizadora, que tem mania de limpeza, aquela pessoa que é o nerd do grupo, que ninguém
tem interesse nas coisas que ele tem pra falar, mas ele quer falar mesmo assim, aquele integrante do grupo que só faz piada com tudo, sabe? Todo mundo tem esses integrantes de Friends no seu grupo de amigos. E eu acho que essa é a grande questão de Friends, é aí que ela te pega. E agora eu tô falando com você também, que tentou assistir legendado e não conseguiu. Friends, talvez, se você tá indo assistir esperando uma série que vai te fazer gargalhar muito e dar muita risada e tal, ela vai te fazer. Mas calma, se ela não fizer no começo, ela vai fazer em algum momento. Porque ela vai te trazer nessa identificação. Friends, além de ser uma série engraçada, além de ser uma série de comédia, ela é muito mais do que isso. E é por isso que ela tem a grandeza e a importância que ela tem hoje. Ela não é apenas uma série de comédia. Ela é uma série conforto, a maior série conforto que existe. É uma série que os amigos, né, os Friends, eles se tornarão os seus amigos. É aquela série que quando você começar a gostar de verdade, quando você estiver triste, você vai assistir Friends. Quando você estiver feliz, você vai assistir Friends. Quando você quiser, sei lá, fazer uma faxina, tá lavando uma louça, você vai querer deixar um episódio passando de fundo pra ir não ouvir as vozes daqueles seus amigos pra você não se sentir sozinho na sua casa. Friends vai fazer parte da sua vida pra sempre, porque é isso que ela é. Não é uma série que ela veio só pra te fazer rir, entende? É essa a diferença das outras séries de comédia. Então eu percebo que, além de quem tenta assistir dublado, tem muita gente que não consegue assistir Friends, porque vai lá pro primeiro episódio e fala, nem dei tanta risada assim. Não é tão engraçado assim. Mas nem é pra ser às vezes. É só pra se identificar, é só pra fazer piadas com situações que talvez você já tenha vivido. E quando você perceber, aquela série já faz parte da sua vida e você nunca mais vai conseguir largar. Isso é Friends. Então se você tentou assistir e não conseguiu, insiste mais um pouquinho, tenta mais um pouco, e você vai ganhar 6 amigos pro resto da sua vida. Agora, a próxima que eu tenho pra falar, ela tem um quê muito parecido com Friends, que é How I Met Your Mother. How I Met Your Mother tem uma questão parecida, que inclusive é uma das que a Bia fala que não pegou ela logo no começo, logo no primeiro episódio. Ela tem muitas semelhanças com Friends, mas eu costumo dizer que ela é diferente. Porque Friends é uma série sobre amizade, principalmente, né? Sobre um grupo de amigos. E How I Met Your Mother é uma história de amor. É o Ted contando, o Ted é o personagem principal, o Ted Mosby, ele tá contando pros filhos dele já em 2030, com os filhos dele bem mais velhos, né? Já na fase da adolescência pra adulto ali, tá contando pros filhos dele como que ele conheceu a mãe deles, que é o nome da série. Então ele começa a contar e volta lá pra desde 2005 e começa a contar a história. E aí a gente vê outros personagens, a gente vê o Barney, que é um cara que tá sempre de terno e é mulherengo, a gente tem o Marshall e a Lily, que é um casal que tá junto desde a época da escola, do ensino médio, da faculdade, desde o começo da faculdade. E a gente tem uma nova integrante que chega depois no primeiro episódio, que é a Robin, que tá tentando ser jornalista. Então a gente vê esse grupo de 5 amigos que sempre se encontram num bar, que trocam ideias e que é mais ou menos a mesma fase da vida de Friends. 25 a 30 anos, que estão tentando se encontrar na carreira. O Marshall tá tentando ser advogado, a Lily queria ser artista, o Ted tá tentando a carreira de arquiteto, o Barney é o único que já tá estabelecido ali na carreira, apesar de ninguém saber muito bem o que ele faz. Então a gente vai trabalhando essas questões de carreira, o Ted tá buscando pelo amor da vida dele, né? Então tem todas essas questões de amor, de amizade e de trabalho. Só que, como eu falei, diferente de Friends, é uma história de amor sendo contada. Tem um narrador, que é o Ted do futuro, sempre vai aparecendo a voz dele ali contando algumas coisas. E, inclusive, eles usam disso para fazer brincadeiras de absurdos que são contadas em histórias. Por exemplo, tem um episódio que ele fala que o Marshall e a Lily jura que pularam de uma janela do 3º andar. Né, e que eles conseguiram chegar ao chão e tudo mais, e ele fala, pelo menos foi assim que me contaram, né? E aí a gente vê isso acontecendo, porque é uma história sendo contada. Então eles usam desses artifícios, dessa brecha que tem uma contação de história, para trazer elementos meio absurdos para dentro da história, só que ainda assim é muito mais do que isso. Também é uma série que vai te pegar pela identificação, também é uma série que vai se tornar uma série conforto para você, e com certeza ela vai te trazer boas risadas. A dublagem dela já é um pouco melhor, tem muita gente que gosta, eu ainda não curto muito, mas dá pra gostar dela dublada tranquilamente, tem muita gente que gosta, inclusive. How I Met Your Mother tá disponível toda na Disney Plus, são 9 temporadas e que passa muito rápido, assim, como você assistir. Aliás, eu também não falei de Friends, né? Friends tem 10 temporadas, tá toda disponível na Max. Então, mano, assista How I Met Your Mother. Se você não deu a chance, ou você tentou começar e não gostou, talvez ela não te pegue logo no comecinho, mas ela vai te pegar nos primeiros episódios ali, mano. Você vai começar a gostar muito fácil, garanto pra você. Então insiste mais um pouquinho e assista How I Met Your Mother. E pra fechar aqui essa lista principal, tem uma que, mano, é talvez a campeã de pessoas que desistiram no começo e que não conseguiram continuar, que é The Office, a versão dos Estados Unidos,
que também é traduzida como Vida de Escritório, mas absolutamente ninguém chama a série desse jeito. The Office, em sua versão dos Estados Unidos, traz o Michael Scott. O Michael Scott é um gerente de uma empresa que fabrica e vende papel, na verdade. Não sei se, acho que eles fazem os dois, fabricam e vendem. E a filial dele é mais na questão da venda mesmo, que é a filial de Scranton. E aí ele vai gerenciando um escritório. É o cotidiano de uma vida que acontece dentro do escritório. Máquina de xerox, recepcionista, tem os vendedores, tem contabilidade, tem estagiário que está começando agora, que é o Ryan. Então a gente vai vendo algumas coisas acontecendo ali. Só que qual que é o grande X da questão? O grande X é que o humor de The Office, a história inteira ela se passa como se fosse um documentário, né? O documentário que eles chamam, que é um documentário falso. Eles estão criando um documentário de como que é a vida e o dia a dia dentro de um escritório, dentro de uma empresa que trabalha como um escritório ali. E o humor da série, ele é todo baseado no constrangimento, sabe? Naquela vergonha alheia, que você sente vergonha pelo que o personagem tá fazendo, sabe? Principalmente, é claro, pelo Michael Scott, mas os outros personagens também têm os seus momentos. Beleza, então, qual que é o grande problema de The Office? Por que tanta gente desiste na primeira temporada, às vezes no primeiro episódio? Porque a primeira temporada é ruim. Desculpem aos fãs de The Office, eu sei que vão falar, não, como assim? A primeira temporada é maravilhosa, o Dia da Diversidade, né, que é um dos episódios da primeira temporada, é o melhor da série, não sei o que, dei muita risada. Eu sei, eu entendo, tem uns elementos da primeira temporada que eu também gosto. Mas pra quem nunca assistiu e pra quem não tá acostumado com o humor de The Office, é muito ruim, gente. Não à toa tanta gente desiste de assistir The Office na primeira temporada, por causa disso, porque é ruim. E por que ela é ruim? Calma, tem um motivo. A primeira temporada, que inclusive só tem 6 episódios, tá? Então passa rapidinho. Mas a primeira temporada, ela é baseada na The Office britânica, porque a The Office britânica do Reino Unido, ela é original. Ela foi criada, se não me engano, em 2002, ela teve 2 temporadas, com o Rick Gervais, que é a mesma dinâmica. É um chefe meio escroto que gera umas situações ali de vergonha alheia, e que tá gerenciando uma filial ali de alguma coisa, não sei se eles vendem papel lá também. Mas aí os Estados Unidos, eles fizeram sua própria versão, com o Steve Carell fazendo o Michael Scott e tudo mais. Só que eles copiaram muitos elementos do humor britânico que não funcionou. Ou eles não sabem fazer, ou a gente não tá acostumado com o humor do Reino Unido. E é por isso que quando a gente vai assistir, a gente fala, mano, não é engraçado, é só constrangedor. E por que eu vou assistir uma série que me constrange? E as pessoas desistem logo no primeiro episódio, ou até falam, não, vou insistir mais um pouquinho, mas chega no 2, no 3 ali, e não continua, porque não consegue passar. Mas a NBC, que foi quem fez The Office norte-americana, elas perceberam isso, falaram, calma aí, vamos repaginar as coisas? E eles cancelaram na primeira temporada, com 6 episódios, cancelaram ali, tipo, finalizaram a primeira temporada com poucos episódios, e vieram pra uma segunda falando, vamos fazer do nosso jeito, o humor que a gente sabe. E aí eles continuaram a história, mas com um novo tipo de humor. Aquele que ainda é constrangedor, mas vai te fazer dar risada. Vai ser engraçado. E aí, da segunda temporada pra frente, mano, vai embora, você não consegue mais parar de assistir. Então por isso que eu falo, The Office, se você tentou assistir a primeira temporada, essa é uma que eu nem falo pra você insistir a primeira temporada, eu falo pra pular. Você já viu o primeiro episódio? Você já conhece o nome dos personagens? Quem é quem ali? Você já sabe que o Jim é apaixonado pela Pam, que é uma coisa que a gente descobre no primeiro episódio também? É mais do que o suficiente. Esquece os outros episódios e pula pra segunda temporada e começa da segunda, você não vai perder nada. Continua dali. Assiste 2, 3 episódios que você vai gostar. Ah, mas eu já assisti 10 episódios da segunda temporada e não gostei. Beleza. Aí talvez não seja seu tipo de humor. Não tem por que você continuar e ficar insistindo. Mas se for o seu tipo de humor, se for uma série que em algum momento você vai gostar, é 2, 3, 4 episódios no máximo da segunda temporada. Você já vai estar dando umas risadas com The Office, e aí você vai continuar dando cada vez mais risada, e aí você não vai conseguir parar mais de ver. E aí sim, de repente, se você terminar The Office, que são 9 temporadas, aí você volta e reassiste a primeira, que você vai cagar de rir, mano, porque tem muitas cenas engraçadas, desde que você já conheça o que a série tá tentando passar. E The Office, ela é ainda mais fácil do que as outras, porque ela tá na Netflix, na Prime Video e na Max. Se você tiver assinatura de qualquer um desses 3, já dá pra você assistir as 9 temporadas de The Office. E, mano, vale demais a pena, tá? Eu demorei muito pra assistir The Office, eu tinha uma rixa ali, porque falavam que é melhor que Friends, é melhor que Friends. E aí eu me recusava a começar a assistir, mas eu só me arrependo disso, porque de lá pra cá eu já devo ter visto umas 3 vezes a série inteira, fora uns episódios aleatórios. Ah, significa então que eu acho que é melhor que Friends? Calma aí, né? Segura a emoção, tem os seus méritos, mas calma lá também. Porque ela não vai se tornar sua série comfort. Ela pode se tornar porque ela vai te fazer rir, mas você não se apega tanto aos personagens quanto a gente se apega em Friends. Você pode se apegar, mas a gente se apega mais em Friends, por isso que ela é mais comfort, mais do que qualquer outra. Então, essas são as principais séries. Eu sei que a maioria delas, ou todas talvez, sejam séries muito óbvias. Talvez você tenha chegado até aqui esse vídeo, falou, mano, eu vou assistir esse vídeo desse cara aí inteiro porque ele vai me trazer uma série nova. E aí você chegou até aqui e eu só te dei série conhecida, você já viu todas.
calma, tudo bem, eu entendo, eu vou te dar 2 séries agora que são bem mais desconhecidas. Só que essas, apesar de serem famosas e terem os seus méritos, tem muita gente que não conseguiu assistir por causa do começo, ali parou de assistir no começo. E é por isso que eu trago esse apelo pra que as pessoas tentem mais um pouquinho. Porque, mano, eu entendo essa coisa de, eu não quero ver série hypada, eu não quero entrar no hype, eu não quero ser igual a todo mundo e tal, não sei o que, eu não gosto de série famosinha, eu gosto de séries mais desconhecidas. Mas, mano, se essas séries são famosas, elas têm um motivo. Se elas são tão grandes quanto são, elas têm um motivo. Então, talvez valha a pena a gente tentar mais um pouquinho, sem essa expectativa, sem o hype, que nenhuma dessas séries mais tá hypada, todas já passaram. Então, agora é o momento de você assistir, não fala pra ninguém que você tá assistindo, só vai e assiste, insiste um pouquinho, que você vai me agradecer. E agora eu vou trazer 2 séries bem mais desconhecidas. Uma mais de drama, uma mais de comédia. A de drama, que é mais uma aventura, na verdade, é a Black Sails. Black Sails começa a história com o Flint, o mais brilhoso e temido capitão pirata do seu tempo, capturando o mais novo membro para o seu navio, o John Silver, que é um jovem de língua afiada que roubou um mapa para um tesouro espanhol que o Flint está procurando. Ao mesmo tempo, o capitão e sua tripulação devem lidar com a ameaça da extinção do seu estilo de vida, lutando contra a marinha britânica pela sobrevivência do seu paraíso criminoso, a ilha de New Providence, um lugar cheio de prostitutas, ladrões, caçadores de recompensas e, claro, piratas. Essa é uma série que ela não é tão famosa, ela não tá na boca do povo, eu acho que eu não conheço ninguém que já tenha assistido. Mas é uma série que quando eu vejo comentários sobre ela, são sempre comentários muito bons, ela tem notas muito boas, tem avaliações muito boas, mas a primeira temporada é a menos bem avaliada. Não é ruim necessariamente, mas talvez você comece a assistir e fala, putz, não sei se a série é tão boa assim, não sei se vale a pena. Vale. Continua assistindo mais um pouquinho, ela está disponível na Prime Video, mas pela MGM Plus, né? Então seria um canal adicional ali, que tem 7 dias grátis, dependendo do seu tempo livre, e você consegue matar a série só nesses 7 dias. Mas ela assiste pelo menos os primeiros episódios, de repente se você gostar, vale a assinatura. E aí você vai assistindo e ela vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e a última temporada vai ser a melhor de todas. Então, Black Sails, coloca aí na sua lista se você está procurando uma série diferente. Agora, se você está procurando uma série de comédia diferente, a que eu trago é It's Always Sunny in Philadelphia, que é uma série que tem nada menos do que 16 temporadas, mas não se assuste, porque a maioria das temporadas tem tipo 10 episódios. Tem uma outra que tem 13, ou tem 12, ou tem 15, mas a maioria tem 10. Então vai ser menos episódios do que Friends e How I Met Your Mother, por exemplo. Se você ainda não conhece essa, a série gira em torno de um grupo de 5 amigos depravados, conhecidos na série como The Gang. Eles gerenciam um bar irlandês no sul da Filadélfia. Cada membro da gangue mostra diferentes graus de desonestidade, egoísmo, ganância, mesquinhez, ignorância, preguiça e comportamento antiético, que muitas vezes colocam eles em atividades controversas. Nos episódios, geralmente eles se envolvem em esquemas elaborados, conspirando contra si, e outros para ganho pessoal, vingança ou simplesmente para o entretenimento de assistir a desgraça dos outros. Essa é uma série que eu confesso, eu ainda não tive a oportunidade de ver, porque me assusta ter 16 temporadas, mas aí, fazendo esse vídeo, eu descobri que são poucos episódios por temporada, então dá pra assistir, série de comédia, então os episódios são mais curtos também, dá pra matar ali rapidinho uma temporada por dia, de repente. E essa é o mesmo esquema. Dizem que a primeira temporada, ela é mais fraquinha, ela não vai, né, te pegar tanto pelo humor e tal, mas já na segunda temporada entra um personagem novo que já muda tudo, que as coisas já começam a melhorar. E aí vem pra terceira, que é o Danny DeVito, inclusive. Aí vai pra terceira, pra quarta, pra quinta, só melhora, só melhora, só melhora. E ela continua maravilhosa, mesmo já estando na sua 16ª temporada, que já tá renovada pra 17ª, inclusive. Então, vale demais a pena assistir. Ela tá disponível na Disney Plus. Eu não sei se tá completa. Eu não dei uma olhada, mas pelo menos umas 14, 15 temporadas eu sei que vai ter lá. Então assista se você quer uma comédia diferente, It's Always Sunny in Philadelphia. E aí, se você por acaso for assistir, depois você me conta se valeu a pena. Eu vou tentar também, quando eu tiver um tempinho livre, porque agora eu tô maratona no Oscar. E é isso, essa é uma lista, mano, com 9 séries que eu te trouxe aqui, que talvez não te peguem no comecinho, mas se você insistir um pouquinho, vai valer demais a pena. Você vai tentar alguma dessas? Me conta aqui nos comentários se você já tentou e não conseguiu e de repente eu te convenci de você tentar mais uma vez. Me fala aqui nos comentários, ou se tiver alguma outra série que você já passou por isso também, me fala aqui nos comentários, que eu posso fazer uma parte 2 aqui se tiver bastante série. E agora eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo, que se você começar a assistir, você vai gostar dela logo no primeiro episódio, eu te garanto isso, e o vídeo vai ficar na tela agora.